Jeremias 29, 11. Todos acharam? Amém. E a palavra do Senhor diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Hoje eu queria falar sobre planos, projetos, propósito. Se eu te fizesse uma pergunta nessa noite, qual é o seu propósito? Você teria ele na ponta da língua? Você saberia responder prontamente qual é o seu propósito? Se você não sabe claramente qual é o seu propósito, isso é muito perigoso. É necessário que nós saibamos. O propósito é: qual é a razão da minha existência? Para que eu existo? Para que eu acordo todos os dias? Para que eu estou direcionando os meus esforços? Se nós pudéssemos comparar, o propósito é como se fosse um GPS. Uma vida sem propósito é uma vida sem rumo, sem direção. Quando eu entendo o meu propósito, todas as minhas escolhas, decisões, a minha energia me move em direção a esse propósito. Eu sei para onde vou, eu sei por que eu existo e eu sei qual é a motivação principal da minha existência. E uma pessoa sem propósito é o Zeca Pagodinho que diz que deixa a vida me levar. E a vida pode te levar por lugares perigosos. Porque quando nós não conhecemos os caminhos, não conhecemos a rota, há uma tendência de nós andarmos, às vezes, entrarmos em becos sem saída, entrarmos em lugares perigosos, de gastarmos energia, andarmos e não sairmos do lugar. Por isso é necessário termos uma vida cheia de propósito. E Deus nos fez com propósito. Todo criador que cria algo para um propósito. Você vê, por exemplo, Carl Benz, que foi o cara que inventou o carro movido a gasolina. Ele, quando criou o carro, o primeiro carro movido a gasolina, quando ele criou, ele tinha claro o propósito para que ele estava criando aquele troço. Eu quero um meio de transporte que torne as distâncias menores, ou que possam ser percorridas no menor espaço de tempo. Ele inventou. Quando você vê aquele cientista britânico, Graham Bell, quando ele criou o primeiro telefone, ele pensou claramente no propósito: eu quero que pessoas à distância tenham a oportunidade de se comunicar. Quando Santos Dumont criou o primeiro protótipo de um avião, ele, quando criava, ele tinha claro o propósito: eu vou fazer um negócio que vai contrariar muitas das leis, e eu quero fazer um negócio que possa voar, que possa sobrevoar, deslocando de um ponto até o outro pelo céu. Pessoas que criaram coisas com propósitos muito bem definidos. Uma coisa é certa: há um Criador que nos criou. O Deus perfeito nos criou e nos formou. Ele me criou e te criou. É importante separarmos o coletivo do indivíduo. Ele nos criou enquanto humanidade e coletividade, mas me criou, Paulo Marcos Forte de Oliveira dos Santos, e você com as suas peculiaridades, especificidades, porque ele nos criou para propósitos específicos que ele tem para cada um de nós. E Jeremias, Deus usa o profeta Jeremias e ele diz: eu tenho um plano para vocês. E o plano que eu tenho para vocês é plano para que vocês prosperem, é plano para que vocês tenham paz, é plano para que vocês se deem bem. Esse é o meu plano de esperança, de felicidade, é o meu propósito para a sua vida. Como entender esse negócio? Como então discernir? Como entender o propósito de Deus para a minha vida? E o que mais tem hoje é pessoas sem propósito. Vivem um dia de cada vez, vivem a sua vida sem nenhum tipo de planejamento. Acordar ou não acordar não faz diferença, não tem um propósito, uma causa, uma razão
para acordar todos os dias, mas eu quero nessa noite te trazer algumas razões para que você encontre o seu propósito, porque entendendo o seu propósito, você vai decolar, você vai romper, você vai viver aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Vamos lá, a primeira coisa que é importante entender é entender e reconhecer, ter a consciência de que há de fato um propósito. Eu não sou fruto do acaso. Eu não sou uma consequência de uma coincidência de mutações de células que se aglutinaram coincidentemente e aí surgiu eu. Bonitinho desse jeito. Não, foi Deus que fez. Com muito cuidado, muito específico, com características únicas. Ele nos formou. Lembra que a gente falou de um Criador que tem um propósito na sua criação? Ele é um Deus que criou cada um de nós para propósito. A propósito universal, que aí é para eu e você, enquanto humanos, Deus tem propósitos para a nossa coletividade. Quais são eles? Temos que glorificar a Deus. Temos que revelar Cristo ao mundo através das nossas atitudes, devemos nos amar uns aos outros, devemos perdoar aqueles que nos ofendem, devemos ser os zeladores da criação. Tudo aquilo que Deus nos chamou e nos preparou com um propósito para a nossa coletividade. Temos que ser santos como Ele é, devemos fugir da aparência do mal. São propósitos, projetos, planos que envolvem a coletividade. Mas há planos específicos com CPF. Há planos em que Deus nos fez para eles, para executá-los especificamente. E isso tem a ver com as nossas vivências, tem a ver com as nossas experiências, tem a ver com a nossa vocação, tem a ver com a nossa personalidade. Isso é muito interessante, trazendo um exemplo aqui para a gente. Bora lá, uma coisa bem básica assim. O que você prefere ter na sua garagem? Uma Ferrari ou um bugre? Numa primeira leitura, claro que uma Ferrari, porque eu compro algumas centenas de bugre com uma Ferrari. Agora imagine se, por exemplo, você recebe uma ligação de um parente que você ama muito, e ele mora num lugar distante. Esse lugar distante é num areal e que para chegar lá você tem que passar e atravessar algumas dunas de areia para chegar lá. É questão de tempo. Se você demorar muito, essa pessoa pode morrer. A vida dela depende da sua chegada o mais rápido possível. Você vai de Ferrari ou vai de buggy? Por isso eu estou te dizendo, não existe melhor nem pior. Cada um foi criado para um propósito, e as especificidades de um ou de outro tornam eles únicos para aquele propósito para o qual eles foram criados. No caso, suspensão, tipo de pneu, altura do solo, a própria composição dali dos metais que estão envolvidos, a quantidade de acessórios, menos acessórios, tudo isso é para quê? Para o propósito específico. Muitos de nós nos sentimos Ferraris, ou alguns nos sentimos bugres. Se compararmos as nossas vidas com as de outras pessoas, muitas vezes eu olho, ele tem muitos talentos, muitos dons, eu não os tenho. Ele tem tanta vocação, ele é diferente, ele é especial, eu não sou. Ele tem tanto estudo, tanta cultura, tantas vivências que eu não tenho. Quantos diplomas, quantos cursos, eu não tenho nada disso. É uma Ferrari e é um bugre. Mas eu quero dizer para você, tem hora que é melhor ser um bugre nas mãos do Senhor, porque há pessoas sedentas e famintas esperando um socorro, e a vida delas depende do seu ou do meu sim. Por isso é importante entender que temos propósitos específicos para nós. Você é único. Você é única. As tuas experiências te tornam único. Ninguém é como eu. Além da minha íris e da minha impressão digital, a minha característica de personalidade e vivências, sejam boas ou ruins, elas me tornam uma pessoa única. Por isso o Senhor, Ele te chamou. Por isso o Senhor, Ele te fez. Porque Ele sabia que para esse tempo, para essa geração, precisava ser impactado por alguém como você. Talvez você diga, mas eu nasci nessa comunidade pobre. Eu nasci numa família desmantelada. Eu nem desejado fui
no ventre da minha mãe me amaldiçoou. Eu poderia ter nascido na Suécia, num palácio. Eu fui nascer numa comunidade com mãe solteira, diante de tantas adversidades. Eu quero dizer para você o seguinte: você foi criado e feito para esse lugar, para esse ambiente ser transformado, porque feliz é esse lugar, porque você nasceu, você chegou, e se você assumir esse propósito, essa realidade será transformada. Nós fomos feitos para um propósito. Segunda questão que eu queria decidir com relação a isso e compartilhar contigo, que o nosso propósito tem muito a ver com a nossa dor, com a nossa inquietação. Aquilo que nos incomoda em meio a essa geração e esse mundo pecaminoso, esse mundo caído e miserável. Há algumas coisas que não me sensibiliza tanto, mas para você causa uma sensibilidade maior. Algumas pessoas não podem ver um morador de rua, chama para casa para sentar à mesa e compartilhar o pão. Algumas outras pessoas, não menos piedosas, crentes em Cristo, mas quando vem um morador de rua, tranca a sua casa e se esconde com medo. Reações diversas que têm a ver com a inquietação ou com a dor diante de uma mazela, diante de um problema. Quando nós vemos, por exemplo, Moisés, ele tinha um propósito muito claro para o qual ele foi criado. Só que Moisés vivia num palácio, com todas as regalias e o conforto que um príncipe deve ter. Moisés era um príncipe, criado como um herdeiro de Faraó. Certa vez ele foi visitar ali o acampamento dos hebreus, e quando ele chega lá, ele viu que os hebreus recebiam um tratamento diferenciado, um tratamento duro, trabalho pesado. E ele viu que um hebreu estava sendo espancado por um funcionário público do governo egípcio. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Atacou o egípcio, matou o egípcio e ainda escondeu o corpo. Porque ali havia uma inquietação. Eu não suporto ver o meu povo oprimido. Eu tenho que fazer alguma coisa para libertá-los. Davi, quando ele vai para o acampamento onde seus irmãos estavam servindo, onde de repente surge do outro lado um gigante filisteu afrontando o povo, todos escondidos, o rei Saul escondido numa moita, todos os guerreiros valentões escondidos com medo do gigante Golias filisteu que afrontava o povo hebreu. Davi, quando chega, que negócio é esse? Quem esse grandão está pensando que é? Ele ficou indignado, inconformado. Ele não pode afrontar o povo de Deus. Ele pode vir com espada, com lança, com o que for. Eu irei em nome do Senhor dos Exércitos. A inquietação de Davi de libertar o povo das garras, das mãos dos filisteus. Quando você vê Elias, quando Acabe e Jezabel, naquela apostasia que há no reino, ele se inconforma e ele se insurge contra o rei. Neemias, quando sabe que as ruínas em Jerusalém, ele chora amargamente e ali surge naquela dor, no meio da inquietação, o seu propósito. Por isso, esteja atento à sua dor, esteja atento à sua inquietação. Eu não estou dizendo que você vai se tornar um ativista chato de ideologias por aí, vai pintar o cabelo de roxo e vai virar um doido saindo por aí queimando pneu. Eu estou dizendo é que o propósito individual está sempre debaixo do propósito coletivo. Santidade, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. O individual está debaixo desse coletivo. Agora, abrace uma causa, seja qual for. É por famílias carentes, crianças órfãs, moradores de rua, é por dependentes químicos, maus tratos a animais. Tudo isso não por uma ideologia ridícula, mas porque tudo que eu fizer é para glorificar aquele que me criou, porque eu sou aquele chamado por Deus para transformar essa realidade. Então o meu propósito tem muito a ver com a minha dor e a minha inquietação. Terceira coisa, como identificar o meu propósito. Saber que as minhas experiências negativas ou positivas sempre corroborarão para esse grande objetivo, que é forjar o meu caráter para esse propósito. Vou tornar o negócio aqui mais claro. Quando a gente chega aqui, por exemplo, para Davi. Davi arrebentou Golias na pedrada.
Moleque marrento, pequenininho, cheio de onda, cheio de marra, cheio de confiança. Pequenininho, franzino, veio grandão, o cara falou, não é possível. O gigante, quando olhou para ele, falou assim, meu irmão, eu vou te fazer contigo igual que eu faço com um cachorro. Já viu o teu tamanho, irmão? Se enxerga. Só que Davi não estava ali porque ele era um menino biruta, maluco, que ia simplesmente confrontar um gigante. Ele tinha passado por algumas experiências anteriores. Certa vez ele cuidando ali do gado do seu pai, veio um leão e o cara partiu para cima do leão. Eu imagino no meio do processo, Davi, meu Deus, por que o Senhor mandou um leão? Meu Deus, e agora o leão vai acabar com os animais do meu pai? Senhor, que provação é essa? Por que, Senhor, o Senhor permitiu que eu passasse o leão? Davi não entendia enquanto estava ali ensanguentado, cheio de arranhão, de cicatriz do leão, mas Deus estava preparando a ele para um propósito maior. Depois do leão veio o urso, e agora veio um urso grandão para cima, e tu sabe que a tapa de um urso derruba qualquer um. Ele falou, opa, peguei o leão, o rei da selva. Eita, eu acho que dá para pegar o urso também. Ele é grande, eu sou pequenininho, eu venho aqui por baixo numa estratégia, e eu não sei como, mas ele embolou ali com o urso, eu não sei como é que ele fez, só sei que é o seguinte, ele matou o urso. Quando ele está com o gigante é o seguinte, as experiências, essas cicatrizes, tá vendo essa marca aqui? Tá vendo esse arranhão aqui? Tudo isso eu passei porque me forjaram para esse momento. Eu vou arrebentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos, porque as minhas experiências me habilitaram para esse processo, para o meu propósito. Lembra de Moisés? Moisés criado no palácio. Moisés criado no palácio depois que matou o egípcio, fugiu para o deserto. Ele então está diante de duas escolas que o ensinam e o preparam para o seu propósito. No palácio, negociar com liderança, saber como negociar, saber estratégias de guerra, saber comando de grupo, saber gestão de pessoas, aprendendo sobre liderança no palácio. No deserto, sobrevivência. Qual é a melhor rota? Como lidar com as intempéries do deserto? Com as circunstâncias do deserto, com o vento, com o sol forte, com o frio de noite, como que eu lido com isso tudo? As experiências o forjaram para esse tempo. Quando estava no palácio, não entendia, e agora no deserto, entendia muito menos. Mas quando o Senhor o chamou, falou o seguinte, é a escola do palácio e do deserto, te prepararam para esse tempo, vai Moisés, porque eu vou com você. Você não entende as situações que você passa. Você não entende, talvez hoje esteja clamando, Senhor, por quê? Eu estou passando por isso. Senhor, por que tanta angústia? Senhor, por que essa crise não passa? Senhor, por que essa dor que tanto arde no meu coração? Eu quero dizer para você, tudo isso faz parte de um projeto, de um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo um propósito. Há um propósito na sua dor, há um propósito nesse deserto, há um propósito nesse sofrimento. Deus está te dando autoridade para lidar com pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, se eu não me engano, acho que eu anotei aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, olha o que ele diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. O que Paulo está dizendo? Tudo isso que eu estou passando faz parte do meu propósito. Deus está me treinando a lidar e ter empatia com pessoas que vão passar por aquilo que eu estou passando. Onde é hoje a tua dor? É finanças, família, relacionamentos? Muito provavelmente Deus está te dando experiência, te dando casca, te dando vivência, te dando capacidade de enxergar o outro, de enxergar a dor do outro, porque o Senhor vai te dar um livramento, e quando Ele te der o livramento, Ele quer te usar, porque você vai se lembrar, tudo que eu passei foi por causa de um propósito. Quarta coisa que eu queria compartilhar contigo, o propósito muitas vezes está claro para nós. Tanto os propósitos coletivos quanto individuais, você sabe o que tem que fazer, você sabe que Deus te chamou para esse propósito, você sabe que Deus te chamou para aquela comunidade, você sabe que Deus te chamou para esse projeto, você sabe disso.
E muitas vezes nós nos omitimos, muitas vezes nós procrastinamos. A procrastinação não só é preguiça, como às vezes também é, mas muitas vezes vem motivado por um medo, insegurança, medo de assumir responsabilidades, medo de assumir compromisso, medo de repente a coisa não acontecer e de não dar certo. Poxa, vou botar meu nome em jogo, eu vou começar a fazer, vou mobilizar pessoas, e se? E se não funcionar? E se não der certo? E se não acontecer? Nós vemos desses exemplos de pessoas que eu te falei aqui, exemplo, quando Davi chega diante de Golias, ele não ouviu Deus falar assim, ô Davi, vai lá e mata o Golias. Não. No coração dele, ele sabia, eu vou arrebentar esse cara, e Deus vai me garantir, porque isso está no meu propósito. Quando Elias chega para Acabe e fala assim, não vai chover durante 3 anos e meio, ele não fala assim, Deus não fala para ele assim, o Elias, fala para ele que não vai chover. Não, ele foi, porque ele sabia que era o propósito, e sabia que Deus o respaldaria. Neemias, quando ele chorou diante das ruínas dos muros de Jerusalém, ele clamou ao Senhor, ele pediu direção ao Senhor, mas ele foi, Deus falou assim, necessariamente pediram a permissão, Senhor, eu vou, não, a inquietação veio antes. Por isso eu quero dizer para você, se você tem certeza do teu propósito, não espera Deus mandar não, ele já mandou, ele te fez para isso. Então parte para cima e vai, porque o Senhor garante o resultado. Ele te fez para isso, é para esse propósito, é para esse projeto. Lembra do Criador que faz uma criatura para um propósito específico? Ele te fez para esse tempo, para esse momento. Você está pronto, suas vivências, experiências, suas marcas, cicatrizes, isso te forjaram, é a tua hora, é o teu momento. Vai lá e faz, porque o Senhor é contigo para fazer milagres, fazer proezas, fazer maravilha. Aquilo que a tua mão não puder fazer, Ele vai fazer, porque Ele te fez para isso e Ele garante o resultado. Quinto, num total de 5. E termino por aqui. Se você é criatura, o Criador te fez, e há uma expectativa no céu pela sua vida. Deus te fez para isso. Deus te fez para um propósito. Lembra do carro? Tem que andar. O avião tem que voar. O telefone tem que ligar. Você tem que realizar os planos para os quais o Senhor te fez. E a expectativa no céu é a seguinte: se você fizer, vai ter honra, vai ter prosperidade, vai ter vida abundante e vida eterna. Na eternidade, Deus fala de galardão. É algo que o dinheiro não rouba, mas o Senhor honrou homens aqui na terra. Davi foi honrado, Elias foi honrado, Neemias foi honrado, porque seguiram o propósito. Moisés foi honrado, porque eles viveram o propósito para os quais eles foram criados. É para isso. Eu existo para isso. Cara, eu não existo para mim mesmo. Imagina se o carro chega assim, o Carl Benz, meu irmão, azar é o teu que tu me fez para isso aqui. Eu vou ficar aqui não doido aqui, rodando o peão aqui para um lado e para o outro. Eu vou voar. Eu sou um carro, mas eu vou voar. O carro, tu é maluco? Tu foi feito para andar de graça. Não tem vida própria. Só faz sentido quando o plano da criatura coincide com o plano do Criador. Só faz sentido quando há uma convergência no propósito. Então, quando eu sei para que eu existo, eu não existo para as minhas vontades. Eu não existo para os meus caprichos. Eu existo para cumprir o propósito para o qual eu fui criado. E se eu assim fizer, Ele se encarregará de cuidar de tudo aquilo que é meu. Eu faço o que é dele, Ele faz o que é meu. Eu cuido das coisas dele, Ele cuida das minhas coisas. Eu cuido da obra dele e Ele se encarrega de fazer infinitamente mais do que eu peço e do que eu imagino. Para que eu existo? Eu existo para atender a expectativa que o céu depositou em mim. Deus me fez para isso e eu tenho que viver ao ponto que Deus olha do céu e Ele fala para Jesus e diz assim: esse é o meu filho amado, que eu tenho prazer.
olha ele cumprindo o propósito, olha ele cumprindo o chamado. Ele sabe para que foi feito, ele sabe que foi feito para isso. Você sabe para que foi feito? Então cumpra o propósito, porque haverá recompensa nessa vida e na eternidade. Mas também, se a expectativa não for atendida, se a expectativa for frustrada, meu irmão, segura essa daqui. Lucas 13, do 6 até o 9. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao dono da vinha: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho nada. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa só esse ano, até que eu escave e esterque. Se der fruto, ficará. Se não der, depois manda cortar. Nós fomos feitos para um propósito. Lembra daquela guerra de milhões de espermatozoides lutando para fecundar um óvulo? Aquela guerra de milhões. Pá, cotovelada, pá, um espermatozoide, é meu, eu que vou primeiro, pá, 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 pá. Chegou um. Sou eu. Esse vencedor é você. Que não foi à toa que você chegou lá. Deus te dotou ali de características micro-orgânicas que fizessem com que você fosse o primeiro a chegar lá. Não foi uma guerra aleatória. O Salmo 139 diz que ele maravilhosamente nos fez. Ele criou esse momento. Você nasceu. Pá! Nascer é um espetáculo. Nascer é uma estreia. Nascer é como a inauguração de um propósito. Eu nasci, no primeiro momento, chorando, sem saber muito bem quem eu era, mas ao longo da vida, experiências, vivências, circunstâncias, experiências com Deus, experiências relacionais, foram forjando o meu caráter, e agora na maturidade eu estou pronto. Senhor, eis-me aqui, usa-me para a glória do teu nome, e cumpra o teu querer na minha vida, cumpra o teu propósito na minha vida. Por isso eu digo para você, o céu tem expectativa contigo. Ele te fez único, exclusivo, para transformar o mundo em que nós vivemos. Ele te fez único para mudar a realidade que você vive reclamando, comiserando. Ó céus, ó vida, que família, por que Deus não olhou para mim? Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci miserável? Por que eu nasci nessa família? Deus te fez para esse momento, porque tudo será diferente a partir da tua vida. É um marco zero de uma nova história, de um novo tempo de bênção, de vitória, de conquista, de prosperidade a partir da tua vida, desde que você mate no peito e diga: eu vou cumprir o propósito para o qual eu fui criado. Se a expectativa for atendida, parabéns, hein? Glória a Jesus, nessa terra e na eternidade. Que Deus tenha misericórdia de você, porque a palavra diz que Ele não terá, se você frustrar as expectativas dEle. E nessa noite a palavra é: você não é uma obra do acaso. Por isso não combina com você certas práticas. Eu, feito para um propósito, encher a cara. Ficar igual mulherzinha andando igual um doido, pagando mico no meio da rua. Desrespeitando as pessoas. Agindo de uma maneira que envergonha o meu Criador. Aquele que me fez com as suas próprias mãos para esse propósito. Então para de ser um espectador da história. Para de ser um simples espectador de tudo que está acontecendo, como um crítico de um filme em que você reclama: tá bom, tá ruim, não gostei, tá bom, tá nada, não. Seja um protagonista da história. O Senhor nos chama para escrevermos a história através das mãos dEle. Ele nos chama, e se nós cumprirmos fielmente o propósito para o qual fomos chamados, o Senhor nos usará e o mundo será completamente transformado. E por isso eu queria que a igreja ficasse de pé. O que você tem feito diante desse chamado? O que você tem feito diante desse propósito? Você tem o direito de se omitir, procrastinar ou fingir que não é para você. Por isso, assuma a responsabilidade. E que nessa noite eu vou orar agora, para que o Senhor esteja claro e traga clareza à sua mente.
E que você tenha a coragem, o entendimento e o discernimento. E talvez hoje, nessa noite, o Senhor comece a provocar no teu coração inquietação, dores, empatia por certas áreas em que o Senhor quer agir, o Senhor quer operar. A palavra diz, o escritor aos Romanos, Paulo vai dizer aos Romanos, que a criatura aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Toda criatura espera que eu e você cumpramos o propósito para o qual fomos criados. Eu fui criado para a glória de Deus. Eu fui criado para mudar esse mundo. E depois que eu partir, vai ficar uma trajetória, um legado, uma história. Eu dei a minha contribuição. Eu cumpri a expectativa que o Senhor depositou na minha vida. Espero que sim. E que o Senhor possa trazer clareza ao teu coração. Você é bugre ou Ferrari? O Senhor quer te usar. Você é uma parafusadeira eletrônica ou um martelo? Você é único. Deus te fez único e há pessoas precisando de você. O mundo precisa de você, sua família precisa de você, a igreja precisa de você. Tudo será diferente se você assumir e cumprir a expectativa que o céu depositou em você. Te louvo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos escolher, como foi lido no começo desse texto. O Senhor nos escolheu e nos nomeou para que nós possamos ir, dar fruto e que o nosso fruto permaneça através de um legado. Que a nossa trajetória deixe marcas. Que a nossa trajetória deixe, Senhor, vestígios de que ali passou alguém que cumpriu o propósito para o qual foi criado. A tua luz vai brilhar através de nós. O mundo vai querer te conhecer através de nós. As mazelas desse mundo serão saradas a partir de nós. Depressão, ansiedade, medos, angústias, violência, criminalidade, tudo isso tende a reduzir se nós assumirmos o nosso papel, o nosso propósito. Senhor, que tu possas clarificar, que não haja dúvida, que não haja nenhum ruído, que nós tenhamos claro no nosso coração. Eu existo para isso, portanto o Senhor nos encoraja, nos capacita e vai conosco, porque eu sei que se nós assumirmos o propósito, milagres e maravilhas nos seguirão. Eu te agradeço pela oportunidade de fazer parte disso tudo, fazer parte dessa engrenagem. Não sei se Ferrari ou um bugre, mas o que eu quero é ser usado pelas tuas mãos. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Glória a Jesus.